Olá, bem-vindo ao nosso novo Unicast. Já vai separando o café, o chá ou a água, porque acaba de começar uma nova temporada e, como você deve ter percebido, em um novo cenário. Eu sou a jornalista Fernanda Mondadori e hoje estou muito bem acompanhada aqui na Casa Semente Unimed para um papo cheio de informação, acolhimento e cuidado. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, você já conferiu temas como saúde do envelhecimento, da mente e até do sono na primeira temporada do Unicast Papo de Saúde. Depois, a gente também discutiu inovação na área da saúde nos nossos episódios especiais diretamente da Mercopar. Tudo disponível aqui no canal da Unimed Serra Gaúcha no YouTube e também no Spotify. Hoje, a gente está lançando a temporada Semente, que busca aproximar e compreender alguns temas que permeiam o universo do transtorno do espectro autista. Para me acompanhar nessa conversa, uma equipe pra lá de especial e que vivencia tudo isso na prática todos os dias. Sejam muito bem-vindos, Kleber, Obrigada. Bruna, eles que são psicólogos e analistas do comportamento, é isso mesmo? Isso mesmo. Muito bem, eu vou começar perguntando do básico, né? O nosso episódio de hoje é sobre intervenção comportamental baseada em ABA. O que é intervenção comportamental baseada em ABA? O que se entende por isso hoje? A intervenção comportamental baseada em ABA é uma intervenção mais intensiva. Ela deriva dos princípios da análise do comportamento aplicada. Que é a sigla, né? Em inglês, Isso. ABA significa análise do comportamento aplicado. Exatamente. Então, a gente traça objetivos para aprimorar habilidades do desenvolvimento daquele indivíduo e também para reduzir comportamentos que podem limitar e prejudicar a independência daquele indivíduo. Que tipo de habilidades a gente está falando aqui? Desde a imitação, do contato visual, da vocalização. É muito abrangente, porque vamos falar depois, né, que é desde o primeiro momento de vida até quando conseguir, né? Sim, sempre. Eu ouvi falar que a gente consegue trabalhar essa intervenção em diversos momentos. Não só, né, numa salinha fechada dentro do momento terapêutico, mas em todo o cotidiano da criança. Então, como é que é isso? Como é que a gente observa esses comportamentos e como é que a ABA vem para ajudar nisso? Então, como você comentou, né? A ABA não... A gente tem essa ideia de que o ABA é na clínica, sentado numa cadeirinha, estímulo, respostas, mas a gente pode trabalhar no ambiente natural da criança, na escola. Eu costumo falar para as famílias que, sem saber, a gente acaba aplicando o ABA, né, no cotidiano. Exemplo, meu filho tirou uma nota 9 no exame de matemática. Eu reforço ele positivamente. Muito bem, você tirou 9, olha só, que legal, vamos passear, né? Então, a ABA vem mais ou menos nesse sentido. Nos outros contextos, na escola, quando a professora elogia, quando, né, motiva as crianças para fazerem determinados conteúdos, estudarem, a escolinha de futebol, né, ele se sente motivado porque ela é reforçada a todo momento, né? Em casa, como eu acabei de explicar, quando a mãe chama, o pai chama, né, para fazer as tarefas diárias, e depois ele é recompensado por um reforço social, ou, enfim, um outro tipo de reforçador, que a gente utiliza esse termo, né, com chocolate, uma saída, ida na avó, dormir na casa do amigo. Então a gente usa o ABA em vários locais. Muito bem. E por que a gente fala intervenção comportamental baseada em ABA? É diferente de simplesmente ABA? O ABA é a ciência, né, e a intervenção baseada em ABA é a aplicação dessa ciência. Então, com técnicas, como a Bruna comentou, a gente analisa aquela criança, observa quais são as necessidades que ele possui naquele momento, cria estratégias de intervenção e aplica esses programas. Muito bem. A gente falou, né, de habilidades, de exemplos. Como que essas atividades, esses comportamentos são adaptados para cada indivíduo com autismo? Eu acho que a gente sempre fala da questão do olhar individualizado, do atendimento individualizado. Então, como é que a gente trabalha isso dentro da terapia ABA?
Então, o bom da análise do comportamento é que não tem um pacote fechado de habilidades, sabe? É muito abrangente. Então, dependendo daquele paciente que chega para nós, seja uma criança pequena, um adolescente ou até um adulto, a gente vai utilizar um protocolo específico para cada faixa etária, para cada repertório de habilidades que essa pessoa tem. Por exemplo, se vem uma criança que é não vocal, que ela não vocaliza ainda, a gente pode focar as nossas intervenções na comunicação funcional. Já tem lá uma criança um pouquinho maior, que consegue se comunicar vocalmente, né? Tem essa questão, mas tem dificuldade na interação social. Então, a gente vai focar todos os nossos objetivos na interação social com adultos, na troca de turno com pares, né? Então, a gente vai ver bem na avaliação o que a gente precisa trabalhar com essa criança. Dentro da avaliação, a gente observa os marcos do desenvolvimento, né? E nas anamneses eu sempre busco a família acompanhar dentro da caderneta de saúde, né? Dela tem ali, e a gente utiliza um protocolo que ele é validado, né? E que avalia muito mais marcos. Então, existem crianças com 5, 6 anos de idade que às vezes estão lá no nível 1, que são crianças bem menores. E a gente vai tentar entender o porquê que essa criança ela não conseguiu se desenvolver ainda, né, para a faixa etária dela. A partir disso, a gente pensa num plano de ensino individual, né, um plano de intervenção comportamental individual, e vai aplicando as atividades por meio de forma lúdica, né, para a criança ficar mais tranquila, sem pressão. Por isso que eu falo, não é só na mesinha, mas é no ambiente da criança, aproveitar oportunidades. Exatamente. E também, é que nem subir escada. A gente não sobe 5 degraus de uma vez, a gente sobe um por vez. Porque é importante a gente ter a base. Então, às vezes, chega uma criança que ela não faz contato visual, mas a família quer que ela escreva, por exemplo. Então, a gente vai precisar trabalhar toda essa base. A gente não vai conseguir pular uma habilidade muito difícil se ela ainda não tem aquela habilidade mais básica. Então, a gente vai fazer tudo isso na nossa avaliação e, aos pouquinhos, a gente vai crescendo. Que máximo. Desde o momento que ela chega aqui no serviço para o atendimento, acho que todo o percurso, a chegada, né, até o corredor, todos os elementos que a gente vai encontrando podem fazer parte da intervenção. Exato. E existe uma idade ideal para começar a intervenção? Ela pode ser aplicada em qualquer momento? Sabe aquele ditado de quanto mais cedo, melhor? Isso vale também para a aba. Justamente porque uma criança, quando ela é menor, ela tem maior neuroplasticidade cerebral. O que isso significa? Que ela aprende e conquista habilidades de forma mais rápido. E não se restringe apenas à infância. A gente atende adolescentes, adultos também, não só no ambiente clínico, mas em organizações, né? Então, várias pessoas com várias idades, elas podem usufruir da análise do comportamento, né? Do ABA. Isso, nunca é tarde para começar, né? A gente tem crianças de todas as idades, adolescentes e temos adultos também. E uma idade mínima, assim, a gente falou de marcos do desenvolvimento, né? Caso os pais observem algum sinal, sempre apoiado, claro, pelo acompanhamento médico, existe uma idade mínima para começar? Não. Os médicos, eles costumam dar o laudo por volta de... Os mais jovens, né, por volta de 1 ano e meio, assim. A maioria das crianças mais jovens vem quase com 2 anos ou um pouquinho mais, né? É raro a gente conseguir aplicar a aba para crianças menores dessa faixa etária. O ABA, como a Bruna comentou, não existe uma idade específica para iniciar o acompanhamento ou iniciar a intervenção. Existe a falta de estímulo. Crianças pequenas, bebês pequenos fazem mais de 1000 conexões neurais por minuto, né? Então a gente precisa aproveitar essa faixa etária para estar estimulando ele. Se não em clínica, em casa, fazer algumas atividades, algumas brincadeiras, conversar, estimular que ele, né, balbucie, enfim, várias, agora me perdi. Continuar brincando com ele, né? Uma coisa que a gente comentou bastante, para que essa criança se sinta envolvida e acolhida em todos os processos que acontecem dentro de casa, né? Todas as tarefas também que ela vai precisar aprender em algum momento.
Exatamente. Por exemplo, é comum a gente ver a criança fazer um contato visual ainda no seio, né, materno. Então, algumas crianças com autismo, elas têm déficit nessa habilidade do contato visual. Então, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais naturalista com crianças menores esse contato visual, porque o contato visual vai desenvolver a imitação, a atenção compartilhada, né, vai desenvolver um repertório muito amplo. É uma etapa básica importante para muitas outras. Com certeza. E quando a gente fala de intervenção ABA, qual que é a principal diferença dela para as terapias multidisciplinares? Hoje a gente tem vários atendimentos associados, né? Como é que cada um funciona? A intervenção ABA trabalha com a modificação do comportamento, né? Então, como a gente comentou, existe uma técnica, existe formas de trabalhar. Então, a gente vai observar qual o comportamento que a gente precisa modificar com aquela criança e vai traçar um plano de intervenção, passa para os acompanhantes terapêuticos, no caso, e eles vão estar trabalhando essa modificação de comportamento ou aquisição de novos comportamentos. Às vezes, alguma criança que tem dificuldade na fala, não se comunica de forma expressiva, ela vai se comunicar de alguma forma. Chorando, batendo, gritando, jogando coisa. Por quê? Porque ela precisa ser entendida. E a gente não entende o que ela está tentando falar. Então a gente vai utilizar algumas ferramentas de apoio para ela conseguir comunicar e, ao mesmo tempo, apresentar para ela comportamentos adaptativos. Então ela vai entender que quando eu estou frustrado, eu não preciso ir lá bater na minha mãe, no meu coleguinha. Eu posso falar para ele, olha, estou estressado hoje e gostaria de ficar em silêncio. Né? Então, são algumas técnicas que a gente vai utilizando. E a intervenção comportamental baseada em ABA, ela não exclui outras terapias. Elas, se conversadas entre si, a gente tem um desenvolvimento muito maior, muito mais amplo. Mas, por exemplo, a fono, ela vai trabalhar a vocalização específica. Porém, uma criança só vai conseguir vocalizar depois que ela fizer contato visual, depois que ela imitar um movimento. Então, às vezes, a intervenção comportamental antes das outras terapias multidisciplinares facilita a aquisição daquela habilidade. Então, uma criança está aprendendo a imitar, já conseguimos encaminhar mais facilmente para a fono, porque ela vai conseguir adquirir maior essa habilidade. Mas é sempre importante que a criança faça, né, cumpra os requisitos que o médico orienta. Então, intervenção comportamental, que é mais intensiva, e fono, e TO, e que essas profissionais se conversem entre si, que todo mundo se ajude, que todo mundo fale a mesma língua. Daí a gente vai ter um desenvolvimento global dessa criança. Outra diferença da intervenção comportamental baseada em ABA e das terapias multidisciplinares é a carga horária, é a intensidade dessa intervenção. Então, a gente tem na literatura que a ciência deveria ser aplicada por pelo menos 10 horas semanais, ou seja, 2 horas diárias, porque a gente trabalha com repetição. A gente vai ter um objetivo e a gente vai fazer esse objetivo todos os dias, às vezes em diferentes contextos, às vezes com diferentes terapeutas ou familiares, com diferentes recursos. Então, é muito importante essa intensidade. A terapia multidisciplinar, ela é 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, gira em torno de 45 a 50 minutos. Já a intervenção ABA, ela é mais intensa, é 2 horas, às vezes 3 horas, tem crianças até de 4, 5 horas. Isso é muito importante. Como que os pais e familiares podem participar desse processo, né? A gente já vinha falando sobre aquilo que pode ser desenvolvido em casa. Quais são alguns exemplos que a gente tem de atividades, de dicas, enfim, que as famílias podem colocar em prática para potencializar os resultados da terapia? Como a gente comentou antes, né, a questão da amamentação, né? Então, nesse primeiro momento, vamos pensar desde o início. Como que a gente pode interagir com uma criança no momento em que ela está sendo amamentada? Conversando, fazendo esse contato visual. A sucção é importante para trabalhar os músculos orofaciais, que vai auxiliar na linguagem mais à frente.
fazer leituras de livros infantis, e não precisa ser aquela leitura estruturada que a gente compra. Às vezes com alguma imagem qualquer a gente cria um repertório, cria uma história. Vai conversando com ela, apontando, olha, esse é o gatinho, esse é a galinha, como é que a galinha faz, imita o som onomatopeico do animal, né? Utiliza fotos dos familiares para fazer reconhecimento de familiares, enfim, aponta. Quando ela quer tomar água, a gente não entrega de imediato, pergunta o que ela quer e pede para ela apontar. Isso a gente vai fazendo, né, trabalhando com ela compreender que quando ela precisa de algo, ela pode solicitar, mas o ouvinte ele precisa compreender o que ela quer, né? Então, ela aponta para a água, a gente entende que ela quer água. Eu uso um exemplo, né, com algumas famílias que eu não sei falar árabe, né? Então, se eu chegar num país árabe que eu não conheço essa língua, eu vou tentar me expressar de alguma forma. Então, eu vou utilizar um folder, apontar, vou criar estratégias. As crianças não têm ainda esse repertório desenvolvido, então a gente vai orientar ela a desenvolver estratégias para conseguir solucionar um problema que para ela naquele momento é essencial, né? Exatamente. E os pais, eles são muito fundamentais na intervenção. A gente tem aplicativos, né, que os nossos aplicadores ABA, eles vão fazendo as evoluções, vão colocando os tipos de ajuda, e a gente sempre orienta os pais também lerem quais são os objetivos, como é que a gente vai estimular qual habilidade, em qual lugar, né, porque se a gente trabalhar todos juntos, a gente tem um ganho muito mais rápido. Então, por exemplo, a criança tem 5 anos, a criança já consegue colocar uma roupa dentro da máquina. Então tu fala, filho, coloca sua blusa dentro da máquina. Isso a gente está estimulando a habilidade de ouvinte, o segmento de instruções. Filho, vem aqui, também é uma habilidade de ouvinte. Ou quando a criança é bem pequenininha, a gente quer que ela cante parabéns. A gente fala, vamos cantar parabéns. E daí a gente está estimulando a imitação motora daquela criança. Que tudo vai se repercutir num desenvolvimento com os marcos do desenvolvimento assim adequados à faixa etária, né? Então, estímulos a gente consegue fazer no nosso dia a dia. E a gente tem pais que são aplicadores ABA, nossa, que estão se saindo muito bem e a gente vê muita evolução. Claro, tem a questão da diferença. Sou pai, não sou terapeuta, por exemplo. Mas a gente consegue estimular com amor, de uma forma mais natural. E isso vai somar com a terapia. Então, eles são fundamentais pra gente. Muito legal. E como é que a gente demonstra pra criança que ela tá aceitando? Vocês falaram de reforço positivo, né? Entregar alguma coisa que ela gosta, é um comentário, um elogio. E quando é um comportamento que não é legal, como é que a gente pode comunicar que aquilo, né, não é o que a gente gostaria que ela repetisse? Então, a gente sempre vai tentar explicar comportamentos funcionais pra criança. Por exemplo, se uma criança tá chorando porque ela quer a atenção da mãe e a mãe tá lá no celular. A mãe fica desesperada com aquela criança chorando, desliga o celular e pega aquela criança. A criança vai entender que toda vez que ela chora, ela ganha o que ela quer, ela ganha atenção, a mãe larga as coisas dela, né? Mas a gente pode ensinar a criança a falar, buscar atenção, tipo, mãe, quero atenção. E aí sim, quando ela fizer um comportamento funcional de pedir atenção de uma forma adequada, a gente desliga o celular e daí dá atenção para ela. Tanto crianças que não são vocais, assim, né, pedir um colo, cutucar ou falar quero atenção, para evitar aquele comportamento de birra e ensinar um comportamento alternativo e funcional. É importante a gente entender também que quando a gente trabalha com a redução de comportamentos desadaptativos, existem uma grande possibilidade desse comportamento aumentar antes de entrar em extinção. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, por exemplo, quando a criança, usando o exemplo da Bruna, né, ela quer atenção, ela chora. A gente vai tentar entender aquele contexto, aquela criança, mas vai usar a técnica de ignorar, talvez, até ela se acalmar e depois a gente dá atenção. Ela vai começar a chorar bastante, bastante, bastante. Eu entendo que para a família é complicado e, né, muito ruim ver o filho chorando. Aí a gente faz o quê? A gente vai lá dar atenção para ela. Então a gente não está fazendo de forma adequada.
não é um julgamento, porque é natural. Eu acredito que se fosse eu também faria, né? Mas a gente precisa entender que, sim, esse comportamento vai aumentar de intensidade até ele começar a reduzir. E quando a gente tenta tirar um comportamento desadaptativo, sempre buscar um comportamento mais adequado, né? E em algum outro momento ela vai apresentar esse comportamento, ele vai voltar. E a gente precisa estar preparado para isso. Não é porque ele entrou em extinção, ele se extinguiu naquele momento que ele nunca mais vai chorar. Sim, ele vai chorar, ele é uma criança, não entende. E a gente vai acolher ele de uma outra forma. Então a gente precisa entender que vai ser difícil no começo, mas depois tem os resultados positivos. É uma jornada. É uma jornada. Tem que ter persistência e a compreensão. Que bom quando a gente encontra profissionais que têm esse entendimento e que também reforçam esse acolhimento com a família. Bom, pessoal, então chegando mais pertinho do final do nosso episódio, tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para quem nos ouve? Sim. Gosto sempre dessa reflexão. Quando a gente vai no médico, tem aqueles eletrodos que colocam no nosso coração, né? Como é que é na imagem, como é que fica na TV? É aquele sinal assim, né? E eu gosto de pensar isso como a nossa vida. Porque a nossa vida, ela tem baixos, ela tem médios, ela tem alto. Se a gente não tivesse vida, se o nosso coração não tivesse batendo, a gente ia estar assim, a estabilidade. Ou seja, a estabilidade não existe. Então, por mais que seja difícil, tem momentos que vão ser mais difíceis, mas tem momentos que vão ser muito bons. E tudo vai passar, né? Acho que é isso. Bem importante a gente ouvir isso. Gente, a conversa foi ótima, mas o nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Eu queria agradecer quem está nos acompanhando e agradecer também aos nossos convidados que compartilharam seus conhecimentos de uma maneira muito bacana com a gente hoje. Fica o convite para acompanhar o próximo episódio do Unicast Semente, Thea e as Emoções. Tá todo mundo convidado para acompanhar também nossas plataformas e assistir ou escutar no Spotify. Obrigada e até mais!